Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 228, estamos no período do exílio e vamos ouvir Jeremias 5, Ezequiel 33 e Provérbios 14, 21 a 24. Jeremias 5. Percorrei as ruas de Jerusalém, olhai e informai-vos. Procurai nas praças, vede se nelas encontrais alguém que pratica justiça, que busca a verdade, e eu perdoarei a cidade. Mesmo quando exclamam, pela vida do Senhor, juram falso. Será que os teus olhos, Senhor, não exigem a fidelidade? Tu os feriste e eles não sentiram a dor. Tu os abalaste, mas eles recusaram aceitar a correção. A sua cabeça é mais dura do que a pedra e recusam converter-se. E eu dizia para comigo, talvez seja somente a gente baixa e ignorante, porque não conhecem o caminho do Senhor, a lei do seu Deus. Irei procurar os grandes para lhes falar, porque estes conhecem o caminho do Senhor, a lei do seu Deus. Mas também todos estes quebraram o jugo e romperam os laços. Por isso o leão da floresta os ferirá, o lobo do deserto os dizimará e o leopardo os espreitará nas suas cidades. Todo aquele que sair será despedaçado, porque numerosos são os seus delitos e grande a sua rebeldia. Como poderei perdoar-te? Os teus filhos abandonaram-me, juraram por aquele que não é de Deus. Cumulei-os de dons e eles cometeram adultério, indo em tropel às casas da prostituição. Eram garanhões bem nutridos e lascivos, cada um arde em cobiça diante da mulher do seu próximo. E não os punirei por estes crimes, oráculo do Senhor. Não hei de querer vingança de uma tal gente. Escalai os seus muros e arrasai-os, sem os destruir completamente. Arrancai os seus sarmentos, porque já não são do Senhor. Como traidores, rebelaram-se contra mim a casa de Israel e a casa de Judá. Oráculo do Senhor. Renegaram o Senhor, disseram bem alto. Ele não vale nada, nenhum mal nos advirá. Não cairão sobre nós nem a espada nem a fome. Os profetas são apenas vento, e a palavra do Senhor não está com eles. Por isso, assim fala o Senhor, Deus do universo. Por teres dito tudo isto, eu farei com que a minha palavra seja fogo na tua boca, que consumirá este povo como lenha. Ó casa de Israel, farei vir contra ti uma nação de longe, uma nação antiga e duradoura, uma nação cuja língua desconheces, cujas palavras não entendes. Oráculo do Senhor. A sua boca é como um sepulcro aberto e todos são valentes. Devorará as tuas searas e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas, os teus rebanhos e o teu gado, as tuas vinhas e as tuas figueiras. Destruirá a espada as tuas cidades fortes, nas quais depositas a tua confiança. Contudo, mesmo nesses dias, não vos exterminarei totalmente, oráculo do Senhor. Quando vos perguntardes, porque nos tratou deste modo o Senhor nosso Deus, já podereis responder. Assim como me abandonastes e servistes os deuses estrangeiros na vossa própria terra, assim também servireis os estrangeiros numa terra que não é vossa. Anunciai isso à casa de Jacó, fazei-o ouvir em Judá. Ouve, povo ignorante e insensato. Vós que tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Não temeis a minha face, oráculo do Senhor. Não estremecereis diante de mim que fixei a areia por limite do mar, fronteira eterna que não poderá ultrapassar. Por mais que se agitem as ondas, não a poderão transpor. Rugirão, mas não a ultrapassarão. Porém, este povo tem um coração indócil e rebelde. Afastou-se de mim e desertou. Não disseram no seu coração, respeitemos o Senhor nosso Deus, que no tempo devido nos dá a chuva do outono e da primavera e nos assegura semanas de boas colheitas. As vossas iniquidades alteram esta ordem, e os vossos pecados privaram-vos destes bens. Porque há perversos no meio do meu povo que lançam armadilhas como caçadores de aves e estendem as suas redes para apanhar os homens. Como gaiola cheia de aves, assim as suas casas estão cheias de rapina. Por isso tornam-se ricos e poderosos. Apresentam-se nédios e bem nutridos. Ultrapassam mesmo os limites do mal.
não procedem de acordo com o direito, não defendem a causa do órfão e não fazem justiça em favor dos pobres. Como não hei de punir tais crimes e não me hei de vingar de um povo como este? Oráculo do Senhor. Uma coisa horrível e espantosa ocorreu nesta terra. Os profetas profetizaram com mentira, os sacerdotes aplaudiam batendo as palmas, e o meu povo mostrava-se feliz. Que acontecerá, pois, quando chegar o fim? Ezequiel 33. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu faço vir a espada sobre um país, agentes deste país escolhem dentre eles um homem e põem-no de sentinela. Se este homem vê chegar a espada sobre o país, toca a trombeta e adverte o povo. E se aquele que ouve a trombeta não presta atenção e a espada o surpreende, é responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta, mas não prestou atenção. É responsável pela sua própria morte, pois se tivesse prestado atenção, salvaria a sua vida. Se a sentinela, pelo contrário, vir chegar a espada e não tocar a trombeta, se o povo não foi advertido e a espada vem tirar a vida a alguém, este morrerá por causa da sua iniquidade. E eu pedirei contas do seu sangue à sentinela. A ti, filho de homem, eu constituí-te sentinela da casa de Israel. Deves ouvir a palavra que sai da minha boca e adverti-los da minha parte. Se eu digo ao ímpio que vai morrer e tu não lhe falas para o pôr de sobreaviso contra a sua má conduta, ele perecerá em razão do próprio pecado. Mas é a ti que eu pedirei contas do seu sangue. Mas se advertes o pecador para o afastar do mau caminho e ele não se converte, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua vida. Filho de homem, diz aos israelitas: Vós dizeis: Os nossos pecados e as nossas faltas pesam sobre nós, e é por causa deles que morremos. Como poderemos nós viver? Diz-lhes isto: Por minha vida, oráculo do Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim na sua conversão, a fim de que tenha a vida. Convertei-vos. Afastai-vos desse mau caminho que seguis, porque persistis em querer morrer, casa de Israel. Filho de homem, diz aos filhos do teu povo: No dia em que o justo se tornar infiel, a justiça dele não o salvará. Do mesmo modo que a malícia do pecador não o fará sucumbir, se um dia renunciar à sua perversidade. O justo, desde que tenha pecado, não poderá viver pela sua justiça. Quando digo ao justo, tu viverás, mas ele, confiando na sua justiça, pratica o mal, não será recordada a sua justiça, mas morrerá por causa da iniquidade que fez. Quando digo ao pecador, tu morrerás, e ele se afasta dos seus pecados e pratica o direito e a justiça, se ele restitui o penhor que lhe foi confiado, se devolve o que roubou, se observa as leis que dão a vida, e se abstém de todo o mal, viverá e será preservado da morte. Serão esquecidos todos os pecados que cometeu. Se observar o direito e a justiça, viverá. Os filhos do teu povo dizem: O modo de proceder do Senhor não é justo, mas o vosso modo de agir é que não é justo. Quando o justo se afasta da justiça para praticar o mal, ele morre por causa disso. Mas se o pecador se converte dos seus pecados e pratica o direito e a justiça, ele viverá por esse motivo. E vós dizeis ainda: O modo de proceder do Senhor não é justo, pois eu vos julgarei a cada um segundo a sua conduta, casa de Israel. No 12º ano do nosso cativeiro, no dia 5 do 10º mês, um homem que tinha escapado de Jerusalém veio até junto de mim e anunciou: A cidade foi conquistada. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim na tarde que antecedeu a vinda do fugitivo. Ele abriu-me a boca antes que o fugitivo chegasse junto de mim de manhã. A minha boca abriu-se e desde então deixei de estar mudo. Então foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, os que habitam no meio destas ruínas no país de Israel dizem: Abraão estava só e recebeu o país em herança. Com maior razão a nós, que somos numerosos, nos será dada a terra como património. Por isso diz-lhes: Assim fala o Senhor Deus. Vós comeis os vossos alimentos com sangue, levantais os vossos olhos para os ídolos e espalhais o sangue. Como é que tereis a posse do país? Vós apoiais-vos na vossa espada, cometeis ações abomináveis, cada um desonra a mulher do seu próximo. Como é que tereis a posse do país? Dir-lhes-ás isto: Assim fala o Senhor Deus. Pela minha vida, os que se encontram no meio das ruínas tombarão ao fio da espada. Os que se encontram nos campos, entregá-los-ei aos animais para que os devorem. E os que se encontram nas fortalezas e nas cavernas, perecerão de peste.
Reduzirei o país à solidão e farei dele um deserto. O orgulho da sua força chegará ao seu termo. As montanhas de Israel serão arrasadas e ninguém por elas passará. Então saberão que eu sou o Senhor, quando reduzir o país à solidão e fizer dele um deserto, por causa de todos os teus pecados abomináveis. E tu, filho de homem, fica sabendo que os filhos do teu povo te criticam ao longo das paredes e às portas das casas. Dizem uns aos outros: vindo ouvir a palavra que vem da parte do Senhor. Depois acorrem em multidão à tua casa, sentam-se diante de ti, escutam o que dizes, mas não o põem em prática. Não fazem senão o que lhes agrada e não procuram senão o seu proveito. És para eles como um trovador dotado de bela voz e que toca bem a sua cítara. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Porém, quando tudo isto se realizar, e eis que já está a acontecer, reconhecerão que havia um profeta entre eles. Provérbios 14, 21 a 24. Aquele que despreza o seu próximo comete um pecado, mas feliz daquele que tem compaixão dos pobres. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas os que praticam o bem terão misericórdia e fidelidade. Todo o trabalho traz proveito, mas as muitas palavras só produzem miséria. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A loucura dos insensatos é a sua imprudência. Olá a todos, sou o Padre Duarte Andrade e Sousa, da Paróquia de Belas, histórico das equipas jovens Nossa Senhora. Senhor nosso Pai, aqui estamos mais um dia, diante da vossa palavra. Depois de escutarmos, vos pedimos, abri o nosso coração. Tirai de nós a pressa e a distração. Dai-nos um ouvido atento e um espírito disponível. Vós sabeis melhor do que nós aquilo que precisamos ouvir hoje. Dai-nos não curiosidade, mas fé, não apenas memória, mas obediência. Que esta vossa palavra, depois de ouvida, seja acolhida e depois compreendida, seja por nós vivida. Vinde, Espírito Santo, e falai ao coração de quem agora vos escuta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos amigos, chegamos ao dia 228 do nosso caminho e mergulhamos já no capítulo 5 do profeta Jeremias. O ambiente é desolador e o capítulo começa com Deus a enviar o profeta a percorrer as ruas de Jerusalém. Diz assim: percorrei as ruas de Jerusalém, olhai e informai-vos, procurai nas praças, vede se nelas encontrais alguém que pratica a justiça, que busca a verdade, e eu perdoarei a cidade. Ou seja, Deus está a mandar aqui o profeta Jeremias à cidade e dizer: vede se ao menos se encontra uma pessoa que seja justa, e se houver uma pessoa que seja justa, eu vou perdoar a cidade. E ele vai procurar, e a resposta é desoladora. Nem os pobres, que podiam alegar ignorância, nem os grandes, os ricos, que deviam saber melhor e conhecer a lei, ninguém vive segundo a verdade. A corrupção é transversal. E há sempre esta linguagem da idolatria, da infidelidade. E pior, até os sacerdotes anunciam a paz onde não há paz, ou seja, governam segundo o seu próprio interesse. É uma miséria. Mas depois há uma frase muito importante. O Senhor Deus diz, ali a partir do versículo 21, ouve, povo ignorante e insensato, vós que tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Não temeis a minha face, oráculo do Senhor. Eu acho isto muito bonito porque a acusação principal aqui é da idolatria. Ou seja, fizeram falsos ídolos e trocaram Deus, como ouvimos há uns dias, trocaram o Deus verdadeiro por falsos ídolos, deuses falsos, por nada. E o que é que isto me lembrou? Bem, sabemos que há um sentido simbólico dos falsos deuses, que nós também hoje em dia temos na nossa vida, que podem ser o poder, o prazer, o dinheiro, os seguidores, enfim. Mas literalmente estes povos tinham ídolos, falsos deuses, estatuazinhas. Mas hoje em dia vemos, em quantas lojas, em quantas casas das pessoas, eu às vezes vou à casa de pessoas e encontro aquelas estátuas de Budas e sei lá o quê, espanta-espíritos, aquelas coisas dos sonhos, mãos de Fátima, olhos não sei do quê. Bem, o que é que são aquelas estatuetas todas? São falsos deuses, que têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem. E o que é que acontece aqui? É que Deus está a dizer: se vocês adoram falsos deuses,
vão transformar-se nesses falsos deuses. Vão ficar como esses falsos deuses. Vão ter olhos e não vão ver. O pecado faz isso em nós. O que é que isso significa? Nós deixamos de ver as coisas como elas são e passamos a ter um olhar errado, pervertido sobre a realidade. Temos ouvidos, mas deixamos de ouvir. Deixamos de ouvir a voz de Deus. Ficamos surdos a Deus e ficamos surdos ao clamor dos injustiçados e dos pobres. Como os ídolos, temos boca e não falamos. Ou seja, não anunciamos o Evangelho. Falamos sim, mas para dizer mal, para criticar, para dizer coisas que não são verdade. E depois temos medo e vergonha de falar de Deus, de defender a igreja, de rezar em público ou até à mesa com a nossa própria família. Portanto, quando estamos sob o domínio do pecado, destes falsos deuses, destes ídolos, transformamos-nos nestes falsos deuses. Quando estamos sob o domínio de Deus, do Deus verdadeiro, na obediência à sua vontade, transformamos-nos à imagem de Deus, ou seja, somos filhos de Deus, herdeiros da sua vida, temos o seu Espírito. E por isso, acho que esta visão é muito bonita. Depois há outra coisa que eu também gostava de comentar hoje, passando aqui para o livro de Ezequiel, que é muito importante. O capítulo 33 faz uma advertência muito bonita a Ezequiel acerca da sua missão, das sentinelas, que são os profetas, e diz assim: quando eu faço vir a espada sobre um país, a gente desse país escolhe entre eles um homem e põe-no de sentinela. E depois explica a missão da sentinela. É ver se vem algum perigo e avisar. E no fundo o que o Senhor diz é: se a sentinela ouve ou vê o perigo e avisa as pessoas, e as pessoas não fazem caso daquilo que a sentinela diz e são atacadas pelo inimigo e morrem, a culpa é delas. Agora, se a sentinela ouve o perigo, vê o perigo e não avisa as pessoas e as pessoas morrem, a culpa é da sentinela que não fez o seu trabalho. Isto lembrou-me uma coisa que uma vez há muitos anos o meu diretor espiritual me disse no seminário. Disse: Duarte, as pessoas quando morrem prestam contas a Deus da sua vida, daquilo que fizeram, daquilo que não fizeram. Mas nós, os padres, quando morremos, prestamos contas da nossa vida, mas também da vida das pessoas que nos foram confiadas, porque a nossa missão é esta de sentinela. Eu achei isto muito bonito e, ao mesmo tempo, devo dizer, muito assustador. Mas eu penso que isto pode aplicar-se, claro, a cada um de nós como cristãos, porque nós somos presença de Cristo no meio do mundo. Ou seja, Deus dá-nos uma missão a todos nós de sentinelas, de anunciadores do Evangelho, das maravilhas que Deus faz na nossa vida, da beleza que Deus tem a propor à nossa vida. Ao mesmo tempo, estarmos atentos, vigilantes aos perigos do inimigo e avisar as outras pessoas, aquilo que é chamada a denúncia profética, a dizer: atenção, tu não estás a viver de uma maneira certa, tu tens de mudar de vida. E Deus quer chegar à vida dos outros através de nós. E muitas vezes não chega porque nós não queremos, não temos coragem, temos vergonha, temos preguiça de anunciar o Evangelho. E Deus vai pedir contas disso. Isto não é uma ameaça, mas é bom que saibamos disso. Deus confia-nos esta grande missão de sermos sentinelas. Por isso, neste dia, vamos pedir a Deus que nos ajude a tomar consciência que Deus, como diz este capítulo tão bonito, não se agrada com a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. E Deus conta connosco como sentinelas para este trabalho de conversão do mundo. E até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 228. Se te ficou alguma coisa do dia de hoje, ora, aqui está uma grande oportunidade para mandares a alguém que conheças. Um abraço em Cristo. Até amanhã.